Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre nossa primeira apostila, nosso volume 1, digamos assim, onde a gente vai falar um pouco sobre a história dos números, tá? E os diferentes usos dos números, tá? Até a gente entrar no sistema de numeração também, tá bom? Além de iniciar os números naturais, só que os números naturais vão ser para nossa próxima aula ainda, tá bom? Bem, então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, eu vou fazer por aqui, mas vocês podem estar utilizando a apostila de vocês, mas eu vou mostrar aqui no Aprende Brasil Digital. Bom, primeiro a gente vai clicar aqui em acessar. Bom, o meu login aqui já está gravado e eu vou clicar em login, aqui, tá? Depois de colocar a senha. Aqui, pessoal, vocês vão pegar e vão clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aprende Brasil Digital. Então é ali que a gente vai clicar, ó. Cliquei aqui na ponta esquerda ali. Tá falando, você será direcionado para o Aprende Brasil Digital. Ok, ó, vai abrir uma outra página. E aqui vai ser onde a gente entrou no sistema. Tá bom? Ora, agora o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui um pouquinho, ó. E vai aparecer pra gente os cursos aqui, tá bom? Tá, eu vou clicar então, ó, vou no sexto ano, qualquer um aqui, vou na turma 62, mas é a mesma coisa da 61, tá? E a gente vai ver aqui, ó, o índice visual do conteúdo. O que a gente quer é o volume 1, tá bom? Que é o primeiro que a gente está usando. Tá, vou clicar aqui. Vou esperar um pouquinho, abrir, daí diz aqui, ó, o volume 1, tal, diz como é que ele é. Eu vou clicar aqui, ó, livros, tá? E vou iniciar o primeiro livro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tem a setinha aqui na direita, aqui, ó, tô colocando ali, ó, tá ficando azul ali, tá vendo? Bem na direita lá, ó, tá, ó. Vou apertar naquela setinha ali, ó. Ó, vai ir pro livro do aluno, tá bom? Esperar o livro abrir e depois que o livro for carregado, eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo do ladinho da lupa aqui, ó, tem o número 1, número 64, uma lupa e essas duas setinhas aqui, ó, que quer dizer que é para expandir, ou seja, eu vou clicar ali. Opa, só deixa eu tirar aqui onde eu tô gravando. Vou clicar ali, ó. Pronto, agora ele vai ir para a tela inteira. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui por onde eu comecei, ó, por onde eu passei para vocês, onde a gente iria iniciar. Bem, nessa primeira parte aqui fala um pouco sobre a história dos números, tá? E conta um pouco que já existem essas evidências até 50 mil anos atrás, certo? Então aqui uma gravura bem legal essa daqui, tá? De 1508, onde retrata um pouco dos números, o 1, 2, o 4 e o 8, ou a sequência 1, 3, 9 e 27, que são as sequências que a gente chama de progressões, certo? Bom, aqui tem três perguntas para vocês que fica mais na parte do diálogo, digamos assim, porque são perguntas pessoais, tá? Qual é a necessidade humana que deu origem às primeiras representações numéricas e por quê, né? A gente já sabe que o osso de Xango foi o primeiro osso que a gente pode dizer que foi uma evidência dos números, que é onde os, uh, digamos assim, os donos da terra, né, o pessoal que seria os fazendeiros, digamos assim, da época, eles tinham que contar quantas cabeças de gado ou o seu rebanho de ovelhas e assim acreditam que possa servir, possa ter começado o uso dos números, tá bom? Bom, diz ali, ó, na sua opinião, qual é a dimensão da importância dos números ao longo da história? Bom, aqui cabe para vocês essa pergunta, tá bom, pessoal? E quais sistemas de numeração você já conhece, tá? Por exemplo, a gente já está acostumado com o que? Geralmente com o nosso sistema decimal, que é o que a gente conhece, tá? Que é o do dinheiro ou o que a gente já está acostumado a lidar, tá bom? Nas contagens, digamos assim. E qual é o outro sistema? O que de repente a gente não sabe pelo nome, mas é que a gente usa muito, é o sistema sexagesimal, tá? O que acontece? É até 60, que é o das horas, certo? A cada 60, né, 60 segundos, 1 minuto, a cada 60 minutos, 1 hora, e assim vai, tá?
Bom, aqui nessa parte fala dos diferentes usos dos números, ou seja, a gente consegue observar, lendo o texto, que o número ele tá empregado em várias maneiras do nosso dia a dia, como contar, medir, ordenar e até para codificar. Então aparece aqui algumas gravuras onde o uso do número ele é bem importante, tá bom? E bem, depois, logo em seguida, depois de explicar um pouco sobre os documentos, aqui fala um pouco da carteira de identidade que a gente utiliza, também que tem o número do registro geral, que é o RG, e o CPF, tá? Tem uma atividade aqui e diz o seguinte, ó, observe os números do registro geral do estudante. Indique para que números estão sendo usados em cada caso. Então vamos lá, ó. O registro geral, que eu vou ter que escrever, então deixa eu pegar aqui. Opa, só um momentinho aqui, pessoal. Só vou pausar aqui. Então aqui, pessoal, ó, eu coloquei aqui que fica mais fácil de eu escrever. Diz aqui, ó, indique para que os números estão sendo usados em cada caso. Vamos lá ver, ó, no registro geral, tá? O registro geral é um número que serve, ou seja, vai ser o nosso código de identificação. A gente pode botar código para identificar. Né, pessoal? Porque pensa o seguinte, ó, imagina, os nomes podem se repetir, né? Quantos, por exemplo, José Silva, vocês conhecem, por exemplo? Imagina que se o nosso código fosse somente pelo nome, uma hora ia se repetir. E com o número, fica mais fácil de a gente identificar quem é a pessoa. Portanto, esse registro geral é o nosso código para nos identificar, para a gente saber qual é a pessoa que a gente está falando. Tá bom? E ó, os números estão sendo usados para quê na data de expedição? Ora, a data de expedição é a data, certo? Ou seja, é para marcar o tempo. A gente pode dizer que pode ser para medir, né? Ou para marcar o tempo. Quando que, né, a pessoa foi lá fazer esse termo. Tá bom? Claro que aqui, pessoal, vocês também vão escrever com as palavras de vocês. Não quer dizer se está certo ou se está errado. Só estou mostrando aqui a ideia para vocês, tá bom? De novo, ó, a data de nascimento, mesma coisa. Por que é uma data de nascimento? É para medir. Medir o quê? Algo no tempo, certo? Então vou botar aqui, ó, marcar o tempo. Tá? E o CPF? De novo, pessoal, o CPF é o cadastro de pessoa física. O que isso quer dizer? É um código para nos identificar, tá? De novo, se a gente se identificar somente pelo nome, uma hora ia se repetir, ia ficar difícil para o governo saber de de quem se trata, quem é aquela pessoa. E pelo número é bem mais fácil a gente conseguir entender, certo? Bom, vamos ver aqui, ó. Aqui diz o seguinte, ó. Observe a tirinha e diz o seguinte: para que são usados os números que aparecem no último quadrinho e por quê? Então, o que a gente consegue ver, ó? Que está tendo uma corrida e que o Cebolinha, ó, tá na frente, ó, né? Ó, digamos que o Cebolinha tá aqui em primeiro lugar, o Cascão tá em segundo lugar e o Coelhinho tá em terceiro lugar, né? Quer dizer que a Mônica acho que tocou o Coelhinho neles e eles saíram correndo, tá? Então, para que está sendo usados os números aqui? Ora, os números estão sendo usados para ordenar, ou seja, para colocar em ordem. Eu vou botar para ordenar, mas vocês podem escrever com a palavra de vocês. Né? Ordenar. Tá? Serve para dar ordem disso, tá? Apesar de o número não estar aparecendo ordinal, como eu coloquei aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, tá só 1, 2 e 3, a gente consegue perceber que eles estão indicando quem é que chegou primeiro, né, qual é a ordem de cada um, tá? Certo? Bom, vamos para outro exercício. Bom, pessoal, nesse daqui tá dizendo que tem um rótulo, tá? E é para a gente identificar
os números e as finalidades deles. Por exemplo, ó, quais são os números para contar, para medir, ou código, né? Bom, os números para contar, pessoal, o que a gente poderia falar? Ó, a porção de 60 gramas é para contar, o peso, né? A validade. Esses seriam os para contar, tá? Eu poderia colocar ali, ó, também uma fatia. Então, por exemplo, ó, uma fatia, tá? Porção. Sem dizer que a porção tá mais para medir, né? Mas tanto faz, também vale para contar, tá certo? Não quer dizer, ó, uma fatia, ó, o peso, 450 gramas, né? Que é o peso, tá? A validade, tá bom? E para medir? Bom, para medir toda essa informação nutricional, ó. Todas as informações, né? A gente pode botar todas as medidas. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas é a mesma coisa. Claro, pode-se dizer que é a mesma coisa, só que os números eles vão fazendo algumas diferenças aqui, tá? Nesse caso. Ó, como para medir, por exemplo, ó, o que mais? Essa informação nutricional que eu acabei de falar para vocês, ó, informação nutricional, tá? E códigos. Bom, o código tem um aqui, ó, que é o código de barra. Ó. Esse número aqui está servindo como um código, a gente pode dizer assim. Então, ó, código de barra. Qual outro que serve como código? Ó, pessoal, o CEP. O CEP é como se fosse um código. Então, o CEP. Qual outro código? Ó, telefone também é como se fosse um código. Tá? Ó, o CNPJ. Tá? Certo, pessoal? Não, de novo, não tem aquela resposta totalmente certa, totalmente errada, tá? Você só tem que identificar cada uma das medidas e começar a fazer essa distinção, tá bom? Vamos para outro exercício. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, né? Se vocês leram o problema, diz que em algumas situações os números podem vir acompanhados do símbolo por cento. Então, leia as informações, tá? Aqui no jornal, Folha Vitória, necessidade de vacinação. Então aqui aparece um pouco sobre, desculpe pessoal, a necessidade de vacinação e, bom, fala aqui um pouco das doenças e aparece a porcentagem aqui, tá? Ó, que é o que está dizendo. Aí diz o seguinte, ó, qual é o uso dos números que estão acompanhados do símbolo de por cento? O que esse símbolo indica? Claro que a gente vai estudar a porcentagem daqui para frente, mas a porcentagem, ela é usado para a gente quantificar as coisas, certo? Para a gente ter uma base. Quando a gente fala, por exemplo, 50%, a gente está lidando com metade, né, da porcentagem. A nossa porcentagem é sempre 100%. E uma parte dela, tantos por cento, é uma razão, é uma parte, né? Ela indica uma relação que a gente tem com a quantidade. Então a gente pode colocar que serve para quantificar. Quantificar é sempre quando a gente quer saber os dados de acordo com a quantidade deles, ou seja, com os números que estão neles envolvidos, coisas que a gente pode contar, tá bom? Quantificar. E ele vai indicar a gente pode dizer que ele indica uma relação dos números. Por enquanto vamos botar só isso, tá? Não vamos se aprofundar, porque esse daí é assunto que a gente vai tratar no decorrer da disciplina. Tá bom? Aí diz o seguinte, ó, indique um número da reportagem que foi usado para contar. Bom, ali tem vários, né? Mas eu vou botar aqui, ó, 10.000 habitantes. Esse número foi usado para a gente contar, tá? Tem outros ali, tem esse daqui, ó, 257.405 internações, tá bom? E um número que foi indicado para medir. Vocês poderiam falar, bom, mas os 10.000 habitantes também foi para medir. Tá, tudo bem, tá? Mas, geralmente, quando a gente está falando para medição aqui, ó, a gente pode falar também, ó, do dinheiro ali, né? Ó, ou seja, a gente mediu, digamos assim, e teve um gasto tanto. Então, ó, posso botar o 1.650,
tá? O que mais que eu posso colocar? Posso colocar os anos ali, né? Os anos são de medição, 2008, 2017. Os anos são para identificar, né, de que data a gente está falando. Então, 2008, 2017, tá bom? Bem, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora o exercício 5, para a gente terminar esse capítulo. Bom, esse último aqui diz que isso aqui é uma informação da internet, tá? Opção de pagamento e tal. Olha como os números estão aparecendo aqui. Claro que aqui, como eu fiz uma cópia dessa imagem, aqui não ficou uma qualidade tão boa, mas na apostila de vocês, ou se vocês estiverem acessando pelo celular ou pelo computador, vocês vão conseguir enxergar muito bem, tá? Então aqui aparece o preço, tem desconto, tem a parte do cartão, quantas vezes vai pagar, com juros, esse tipo de coisa. Então aqui só está dizendo de novo para a gente identificar as informações, tá? E de novo, pessoal, aqui a gente pode acabar se confundindo. O que é para contar, o que é para medir. Não que a gente vai se confundir, na verdade a gente pode até achar que é a mesma coisa. Não tem problema, tá, pessoal? O importante aqui é vocês conseguirem compreender e distinguir bem essa ideia do número, né? Para a gente empregar os números, tá bom? Legal, então vamos lá, ó. Para contar quais são ali, bom, ali ó, aparece para nós, ó, 48 peças, os talheres com 48 peças, ou seja, 48 é para contar, a gente contou 48 peças, certo? Pode ser isso daí, ou todos os números aqui que vão falar de parcelas, né, 2 vezes, sem juros de 24,95, 49,90, todos esses valores também são para contar, tá? Não tem problema. E ó, para medir, pessoal, eu também posso colocar o preço ali, não tem problema. Assim como eu poderia colocar os 48 peças, mas vamos colocar aqui para medir como sendo o valor do dinheiro, certo? E para a gente ordenar, bom, para a gente ordenar, pessoal, geralmente a gente tem que ser, ó, primeiro, segundo, terceiro, né? E o que aparece aqui para nós, ó? Aparece o quinto dia útil. Então lá é o quinto dia, ó. Quinto dia útil, tá? Então ele é o para ordenar. E para codificar ou identificar? Ó, aqui então, pessoal, a gente tem o que, ó? O CEP, que é um código, né? O que mais que a gente tem aqui, ó? O código do produto, tá? Então eu posso colocar esses valores aqui. Tá bom? Eu vou botar CEP aqui só, tá? Então tá, pessoal. Agora eu vou ir para o sistema de numeração. Bom, aqui no sistema de numeração, pessoal, tá dizendo para vocês lerem essa tirinha e, né, fazer uma discussão com vocês mesmos, pensarem, refletir, né, sobre essas questões, né? Tá? Aqui eu vou passar, vou deixar para vocês lerem e depois refletirem. Aqui foi o osso de Shango que eu falei para vocês, que é um osso que foi encontrado mais ou menos de 9.000 a 6.500 anos antes de Cristo. Então veja como a matemática já está presente há muito tempo nas nossas vidas. Aqui no sistema egípcio, o que é legal de a gente perceber é o seguinte, ó, que eles tinham um símbolo para alguns números, né, que já mais ou menos já aparecia a base 10, tá bom? Ou seja, ó, o número 1 era para um bastão, né, o número 10 era um calcanhar, que seria essa figura aqui, tá? Ó, 100 era um rolo de corda, uma flor de lótus, que é esse símbolo aqui, ó, era o 1000, o dedo era o 10.000, esse girino aqui era o 100.000, e esse homem aqui, né, que tem mais a ver com o povo egípcio, ele representava 1 milhão. Então, olhem aqui do lado do exemplo. Por exemplo, se eu quisesse representar o número 7, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar 7 bastõezinhos para representar o número 7. E o número 21? Como é que eu vou representar o 21? Ó, 21 seria como? Eu só posso usar esses símbolos aqui, ó. Ou é 10, ou é 1, ou é 100. Então, 21 seria o quê? 2 calcanhares, né? 20 mais um bastãozinho, 21. Vejam 110. Como é que eu ia representar? O número 100, que é um rolo de corda, e o 10, que é o calcanhar.
Ó, 1003, como é que seria? Seria aquela flor de lótus ali, parece até uma guitarra, né? Uma flor de lótus, mais 3, que seria 3 bastãozinhos, tá bom? Ó, e o 10.140. Ora, 10.000 é o dedo, depois 100 é o rolo de corda e 40 eu vou botar 4 calcanhares de 10. Ou seja, esse sistema é o que a gente chama de um sistema aditivo. Eu vou adicionando cada símbolo, tá bom? Então vamos lá. Diz assim aqui, ó. Dessa forma, o número 45 poderia ser escrito de uma das seguintes maneiras. Então aqui, ó, olha só como é que tá aqui, ó. 4 calcanhares e 5 pauzinhos. Estão vendo que não importa muito a ordem, por quê? Porque esse sistema ele é aditivo, então tanto faz a maneira que eu escrever. Claro que quanto mais organizado eu colocar, melhor. Eu prefiro colocar como nessa primeira aqui, ó, nesse primeiro item aqui, ó, colocaria primeiro os 4 calcanhares e os 5 depois, mas tanto faz, porque a ordem não muda muito pra gente ali, tá bom? Então vamos lá, vamos representar esses números aqui, ó. Diz pra gente representar no mínimo com 2 representações diferentes. Então só um momentinho que eu vou fazer lá no Scred. Então vamos lá, ó, 24, como é que seria? Eu vou fazer o quê? 2 calcanhares, que é o 20, e 4 barrinhas. 1, 2, 3, 4. Diz que é para representar de 2 maneiras diferentes. Então eu posso fazer assim e, sei lá, posso inventar uma outra maneira. Ó. Aqui tem o que? 12. Agora 22. Pode ser assim. Tá? Eu vou fazer dessa maneira aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar dessa maneira. 500. Agora, olha só, como é que eu vou representar o símbolo de 567? Ou seja, eu preciso de 500 partes, mas eu só tenho o símbolo 100. Então eu vou ter que colocar 5 símbolos de 500. Então vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4. Esse meu símbolo aqui ficou feio, aqui eu vou fazer outro. 3, 4, 5, ó, tenho 500. Agora eu preciso fazer os 60. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 calcanhares. Ó, tem 30, 40, 50, 60 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Outra representação vocês podem inventar aqui, qualquer uma. Claro que utilizando esses símbolos, tá? Eu vou fazer só 10. Ó, 235. Então tem que fazer 200, ó. 100, 200, 30, 10, 20, 30 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. 1008. Então o que eu vou fazer? Ó, vou fazer a flor de lótus, que é como se fosse uma guitarrinha, ó, flor de lótus, e 1000, agora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, pessoal? Então notem que é o seguinte, ó, esse sistema é um sistema aditivo, né? Eu estou adicionando os números. E notem que como ele é complicado, digamos assim, trabalhoso, perto do nosso sistema que a gente usa hoje em dia, que é o sistema indo-arábico. Tá? Com esses símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Bem mais fácil de a gente conseguir escrever os números, certo, pessoal? Bom, esse sistema agora que a gente vai falar é o sistema romano. Esse sistema ele foi bastante difundido e usado nos romanos, tá bom? Lá na Roma Antiga. E o legal é que ele utilizava outros símbolos. Por exemplo, o número 1 era a barrinha, o número 5 era o V, porque eles acreditavam que depois de 5 barrinhas, já ficava, depois de 3 barrinhas, desculpa, já ficava complicado de a gente conseguir entender um certo número. Então a gente só poderia representar esse número até 3 vezes, só poderia colocar 3, repetir o número 3 vezes. Depois de 3 vezes eu tinha outras regras para fazer, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês.
Então, ó, ele tem o símbolo 5, o símbolo de 10, o símbolo de 50, o símbolo de 100, o símbolo de 500 e o símbolo de 1000, tá bom? Então diz aqui, ó, as representações das quantidades obedecem essa regra. Então, ó, apenas os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes. Os símbolos V, L e D não devem se repetir. Então eu não posso repetir o símbolo 5, tá? Nem o símbolo de 50 e nem o de 500, tá? Só o 1, o 10, o 100 e o 1000, tá? Depois, olha só, que legal, ó. Esses símbolos I, X e C são escritos à direita dos símbolos maiores. Então eles vão se somar. Então, ou seja, se eu tiver um símbolo grande e depois eu colocar um símbolo pequeno, eu estou somando. E se eu colocar esse símbolo à esquerda, eu estou diminuindo. Tá? Então, aqui tem as diferenças, tá, pessoal? Vocês vão ler e vão entender. Eu vou fazer o exercício aqui, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, antes de iniciar, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai representar. Então, por exemplo, ó, número 1, 1. Número 2, número 3. Ó, posso repetir. O 4. Agora, pessoal, eu não posso repetir 4 vezes esse daqui pela regra. Então, pela regra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar o número 1, tá? Do 5. Então, como é que é o número 5? É assim. E para eu descontar um dele, eu coloco 1 na frente. Então, esse símbolo aqui é o 4. Então, ó, deixa eu botar 1, 2, 4. Agora o 5, beleza. Agora o 6, qual que vai ser, ó? Ó, o 6 vai ser o símbolo 5. E agora, quando eu coloco um símbolo menor à direita, eu estou somando. Então, esse número é o 6. Ó, 7. 5, 6, 7. 8. V, 1, 2, 3. E o 9? O 9 seria o quê? V e 4 negocinho, né? Mas o que acontece? Eu não posso repetir, né, 4 vezes. Então não é assim que eu escrevo. Como é que eu vou escrever o 9? Eu vou descontar 1 do 10. Como é que eu faço isso? Coloco 1 na frente do 10. Ó, 10. Tá? Vou fazer todos aqui para vocês verem, ó. 13, 14, 15. Para vocês entenderem, ó. Então o 11 vai ser como, ó? 10 mais 1. O 12, 10 mais 2. O 13, 10 mais 3. O 14, x, 10 e 4. 15, 10 e 5. 16, 10 e 6. 17, 10 e 2 risquinhos. 18, 10 e 8. Estão vendo que é a mesma coisa ali, né? Só que agora tem o 10. 9, ó, x e x. Ou seja, 10 com 9, 19. E o 20 aqui. Certo, pessoal? Então é assim que a gente representa os números romanos. Tá bom? Então, ó, vamos descobrir quais são os números. Ó. Vou botar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vou botar assim só para a gente conseguir distinguir qual que é cada um. Então, na letra A ali, ó, tem 3x, ó, x, 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 ou seja, 10, 10 e 10, 30. Agora, ó, no B, C, C, X, 1. C é quanto? C é 100. Então é 100, 200, 10 e 1. Ou seja, esse número aqui é 211. Tá? C, assim, ó, M, C, X,
e I. Agora, olha só, pessoal. O M quer dizer o quê? O M é o 1000. Então, esse símbolo aqui é 1000. O C é 100. O X é 10 e o I é 1. Então, é só somar esse número, é igual a 1111. Tá? O D tem, ó, um I e um X. O que acontece, pessoal? Ó, o 1 é menor do que o X, né? Tá assim, ó, número 1 e 10. Ou seja, tem um número menor na frente do maior. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que diminuir. 10 menos 1, então esse número aqui é o 9. Tá? E, ó, X, C. De novo, aqui tem um número, ó, 10 e 100. Ou seja, eu tenho um número menor na frente do maior, então eu tenho que diminuir. Esse número aqui é o 90. Tá? F, ó, C, X, C. O C é 100, o X é 10 e o C é 100. O que acontece? Ó, eu tenho 100, normal. Depois eu tenho o 10 e o 100 de novo. Ou seja, ó, aqui, ó, gente, eu tenho um número menor na frente do maior. Então eu tenho que diminuir. Então esse número aqui é o 90, ó. Então esse número todo é 190. Tá? G, ó, X, L, V. O X é quanto? O X é 10. O L é 50. E o V é 5. De novo, pessoal, ó, se eu tenho um número menor na frente do maior, eu tenho que diminuir. Então esse número aqui ele é o 40. Então, na verdade, esse número aqui é 45. Certo? Vamos ver o outro, é o H, né? Ó, L, X, 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 V, 1. Então, ó, 50, 10, 10, 10, 5 e 1. Ou seja, ó, tá da ordem do maior para o menor. Então é só somar. Então é 50, 60, 70, 80 e 5, 86. Tá? I. Tá ali, ó. M, 1, 2, 3. De novo, ó, tem 1000, 1000, 1, 2, 3. Então é só de somar, né? 1000, 2000, 2003. Tá? E o J, fazer ali, ó, é M, X, C, 1, 2, 3. Ou seja, ó, tem 1000, 10, 100 e 3. Ó, aqui, ó, a gente consegue perceber que tem um número menor na frente do maior. Então eu tenho que diminuir. Isso daqui, na verdade, é 90. Então é 1093. Então esse número aqui, ó, é 1093. Tá bom, pessoal? Beleza. Então vamos lá fazer o que a gente aprendeu, ó. Faça a correspondência entre as colunas e use a mesma letra para quantidades iguais. Então vamos lá, ó. Letra A. O que é aquilo dali? É um calcanhar. O calcanhar representa quanto? Representa 10. E quem é o 10? O 10 é o X. Então aqui é A e aqui é A. Aqui, 1 risquinho, 2, 3, 4, 5. Então, esse daqui é o 5 em romano, que é o 5 em hindu-arábico, que é o nosso sistema de numeração. Aqui, ó, a flor de lótus representa 1000. Então aqui tem, ó, 1000, 2000 e 32. Então, ó, XXX 2. Tá? Então é o 2032.
E aqui, ó, o rolinho de corda representa 100. Então aqui tem 100, 204. Então, ó aqui, ó, 100, 100, 1 e 5. O 1 é menor do que o 5, então eu tenho que diminuir, fica 4. Então esse daqui é o 204. Então eu vou colocar lá, ó, 204. Tá? Ó, usando os algarismos do nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, escreva os números a seguir. Então, olha lá, eu tenho um dedo, o dedo representa quanto? 10.000. Depois, eu tenho duas flores de lótus, ou seja, eu tenho 1.000, 2.000. Depois eu tenho aqui 3 rolos de corda, que representa 100. Então, eu vou botar lá 100 mais 100. Tá? Tenho 2 calcanhares, então é 10 e 10. E tenho uma barrinha que representa o número 1. Tá? Quando a gente somar tudo isso, o valor que a gente vai encontrar é o 12.321. E esse daqui vai ser assim, ó, tem uma barrinha, então é o número 1, mais 3 rolos de corda, então mais 3 centenas, mais, agora, ó, a flor de lótus representa 1.000. Então, 1.000 mais 1.000 mais, tem 2 calcanhares, mais 10, ou seja, mais 20, e mais um dedo. O dedo representa 10.000. Tá? Então, quanto é que deu isso daqui? Deu exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque são os mesmos símbolos, só mudou de lugar. Então deu 12.321. O que isso quer dizer, pessoal? Que na verdade, no sistema egípcio, não tem esse valor posicional. Né? O que quer dizer o valor posicional? Se eu escrever um número assim, ó 1024, e eu trocar o 2 e o 4, vai ser 1042. Se eu inverto aqui, ó, os algarismos, os números, eu mudo o valor do número. E isso não acontece quando a gente usa os símbolos, tá bom? Que é o do sistema egípcio. Vamos fazer esse exemplo, então, para a gente observar esses números romanos, tá? E identificar os números que aparecem ali. Então, ó, primeiro, aqui, ó, é x, nesse daqui aparece, ó, x e x, x e x, ou seja, o x vale 10, 1 e 10. Se eu tenho um número menor na frente do maior, eu tenho que diminuir. Isso aqui fica 9, então é 10 e 9, então esse número aqui é o 19. Tá? Ali está aparecendo, ó, M, C, M, X, C e V. Então vamos lá, por partes. 1.000, 100, 1.000, 10, 100, 1, 5. Então vamos por partes aqui, ó. 100 na frente do 1.000, o menor na frente do maior, tem que diminuir. Isso daqui então vai ser 1.000 menos 100, 900. Aqui, um 10 na frente do 100, um número menor na frente do maior, tem que diminuir, 90. O número 1 na frente do 5, número menor na frente do número maior, tem que diminuir, 4. Então aqui é 1994, tá? Tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, só vocês enxergando mesmo no livro aqui, porque aqui não está dando para enxergar, mas aqui, ó, tem um V e um I, ou seja, um 5 e o número 1 do lado. Quando tem um número maior na frente no menor aqui, eu tenho que somar. Então isso daqui vai dar 6. Certo? Bom, aqui a gente vai ver bem aqui os números, né? Eles estão escritos no sistema decimal e no sistema egípcio. Daí pergunta, quais são as quantidades que são representadas no sistema egípcio? Tá ali, ó, o 16, o 24, vou botar assim, ó, 16, 24 e 35.
Depois, diz ali, ó, quais são as quantidades representadas pelos algarismos hindu-arábicos, tá? Bom, são todos esses, ó. 61, 42, 53, 16, 24 e 35. Diz assim, ó, que diferença você percebeu na escrita com algarismos hindu-arábicos e com o sistema egípcio? Bom, no sistema de enumeração hindu-arábico, a ordem que a gente escreve os símbolos, ele altera a quantidade. Se a gente escrever 24 e mudar 4 e o 2, eu estou falando de quantidades diferentes. O mesmo não acontece com o sistema egípcio, porque para ele o que importa são os símbolos, tá bom? E diz ali, ó, como podemos escrever os símbolos para o número 61, 42 e 53? Então vamos lá. 61. Como é que eu vou escrever o 61? Ora, eu só tenho o símbolo para 10, então eu vou ter que fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 61, então, tá feito. 42. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tá? E para o 53, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tá bom? Vamos para o exercício 5. Bom, no exercício 5 é para botar a V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então diz ali, ó, no sistema de numeração romano são utilizadas as letras do alfabeto para se representar os números. Verdadeiro, né? Os números romanos é o I, que é o 1, né? 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Tá? O sistema de numeração hindu-arábico, assim como o sistema egípcio, é decimal e não posicional. Então esse daqui é falso. Por quê? Não, ele é decimal. Beleza, tudo bem. Só que ele é posicional. O que isso quer dizer? Aquilo lá que eu falei para vocês. Se a gente inverter, se a gente escrever, por exemplo, assim, ó, 22, tá? No egípcio, e eu escrever assim, ó, é a mesma coisa. Tá? Isso não ocorre quando é o sistema decimal. Claro que eu vou botar, por exemplo, 23, para ficar mais fácil. Ó, 23, tá? Se eu escrever, ó, 23 ou 32, vai mudar. Aqui são 32 e aqui são 23. Então ele é posicional. Então por isso que ele é falso. A representação do número 490 em algarismos romanos é dado por XD. Então, vamos ver se isso é verdadeiro. X é quanto? X é 10. Tá? E D é quanto? É 500. Tá? Então, não posso simplesmente diminuir, né? Aqui até parece que o certo, que tá certo, que eu tenho que tirar 10 de 500 porque o número é menor. Mas não, eu tenho que ir pela ordem, ó, pessoal. Olhem aqui, ó. A ordem é essa, ó. 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Então, na verdade, eu tenho que tirar o que, ó? É 100 do D para virar o 400, tá? Não posso diminuir assim direto, tem que ser pela ordem, ó. Então, como é que eu ia escrever 490? Vamos lá. Eu tenho que pegar o 500 e descontar 100, tá? Eu sempre tenho que descontar de uma casinha para o outro. Eu não posso fazer esse número aqui, ó, pessoal, ó, só para vocês entenderem. Se eu colocar, por exemplo, assim, ó, um I e um D, eu não estou tirando o 1 de 500 e o número está 499. Não é assim que funciona. Eu tenho que ser por ordem, ó. Então eu tenho que tirar primeiro 100 daquele 500. Então como é que eu vou fazer? Vou botar, ó, C na frente e D do lado, ó. Agora eu tenho esse número aqui, ó, 100 e 500. Eu acabei de formar um número 400, tá? E agora o 90, como é que eu vou fazer? Ó, eu tenho que descontar 10 de 100. Então vai ficar assim, ó. 10 de 100. Então vai ficar aqui, ó. 10 e 100. Isso daqui vai dar quanto? 90. Então eu acabei de formar um número 490. Então aqui é falso e a representação verdadeira é essa, ó.
CD, XC. Aí vocês podem estar perguntando, mas por que não usou 50 ali, por exemplo, para diminuir? Está diminuindo de um para o outro. Mas lembrem, né, pessoal, ó, esses daqui, né, eles não se encaixam ali na hora de diminuir, tá? Isso daqui está na regra, lá que a gente estudou, tá? Os 500, 5, 50 e 500 vale só para o número I, X, C e M, tá? Deixa eu apagar aqui. Diz ali, ó, o capítulo de um livro é indicado por X, X e V. Isso significa que é o 24º capítulo deste livro. Isso daí é verdadeiro, ó. 10, 10, 1, 5. Ou seja, eu estou tirando 1 de 5, 4. Então deu 24. Então aqui é verdadeiro, tá? E aqui diz o seguinte, ó, o sistema de numeração romano, assim como o sistema de numeração egípcio, permite a repetição de até 10 vezes o símbolo. Né? Esse aqui a gente já viu que é falso, porque no romano só pode repetir até 3 vezes e são esses símbolos, 1, 10, 100 e 1000. Tá? Vamos para o último exercício. Diz o seguinte, ó, complete a frase abaixo sobre a importância dos números. Os números são usados principalmente para, a gente acabou de ver, né, ó, para medir, né, para contar, para ordenar, né, que a gente pode colocar em ordem os números, isso daí está no material, né, e codificar, para códigos, codificar, tá? E aqui é o seguinte, desenhe abaixo uma situação que o uso dos números seja aplicado. Então isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem o desenho, tá? Poderia fazer um bonequinho comprando aqui, ó, dando dinheiro para outra pessoa, comprando algo aqui, um dinheiro, ó, 100 reais. E aqui uma outra pessoa, ó, entregando então uma caixa de presente para ela, ó. Tá? As fitinhas. Ó. Entregando um presente, sei lá. Tá? Podem desenhar da maneira que vocês acharem melhor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.